Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. Está conosco hoje o coordenador de trânsito do município de Itajaí, Robson Costa. Boa noite, Robson, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E é um prazer estarmos aqui nesse canal de comunicação tão importante para a nossa cidade para falar um pouco sobre trânsito. E nós começamos com uma importante notícia para uma região próxima a Contorno Sul, que vai trazer muitos benefícios ao trânsito de Itajaí. É a volta da utilização da Ponte Pêncil, que está reaberta a partir da última quarta-feira, a partir da 13h. Bom, Robson, como é que foi essa reabertura dessa ponte e quais os impactos que ela vai trazer agora que a região está sofrendo um pouco com a intensidade do trânsito? A Contorno Sul, todo mundo sabe que aquele cruzamento ali com as marginais da BR-101, todos os dias tem aquele conflito, aquele congestionamento ali interminável. Então, muitas das pessoas utilizam a Ponte Pêncil como uma fuga, uma rota de escape para quem quer ir em sentido norte do estado, né? Então, com o problema da Ponte Pêncil, a pessoa ficou sem ter aquele acesso. Então, a única saída que a pessoa tinha era realmente se deslocar até a BR-101 pela Contorno Sul. E isso ocasionava realmente muita lentidão. Todos os dias nós tínhamos ali levantamentos, né? O congestionamento chegava ali a quase 1 quilômetro. Então era realmente um trecho crítico do município. Mas graças a Deus, né? Nessa quarta-feira agora, dia 14 de março, a ponte a partir das 13 horas já vai estar liberada. Já está liberada, né? Então isso vai nos facilitar muito, nos vai ajudar o trânsito a desafogar um pouco mais. Mas é importante frisar que o município de Itajaí, né, não está só preocupado com a Ponte Pêncil. Tem um conjunto de medidas que o prefeito de Itajaí, Vonei Morastoni, está buscando em Brasília para também criar as alças de acesso ali na BR-101, onde você vai resolver de vez esses problemas. A Ponte Pêncil, ela é um complemento, mas muita coisa boa está sendo feita, está sendo buscada, os projetos já estão todos aprovados, né, e os valores para investimento, pelo que está quase tudo caminhando, já está quase tudo aprovado para Itajaí realmente resolver de vez esse problema. Robson, a ponte ficou interditada desde o final de 2017 e agora retorna. O principal motivo era a segurança dela, né? A capacidade de suportar os veículos. Agora foram investidos R$50 mil e o trabalho feito ali foi todo pela equipe orgânica da Secretaria de Obras, os próprios funcionários, é isso? Isso mesmo. A nossa Secretaria de Obras, junto ao nosso secretário Dedé, foi a empresa, quem fez a manutenção total ali da Ponte Pêncil. Lembrando, o laudo das pontes de Itajaí, todos eles e todas as pontes estão com a Secretaria de Obras, né? Então, quando a gente recebeu esse laudo, automaticamente o secretário de Obras e o prefeito nos chamaram numa reunião e a gente definiu, por questão de segurança e ir seguindo as orientações da empresa especialista no laudo, nós resolvemos interditar a ponte, né? Agora, com a ponte já reformada, nós temos total segurança para poder abrir e liberar o trânsito de veículos ali. Lembrando, né, veículos de grande porte, caminhões, não podem transitar pela Ponte Pêncil. Ali é para automóveis, caminhonetes e motocicletas, pedestres e ciclistas. Então, caminhões continuem pela Contorno Sul. Um outro assunto, Robson, é a fiscalização do transporte ilegal de passageiros aqui no município. No mês de fevereiro, um motorista foi flagrado pela segunda vez cometendo essa prática e a multa aplicada foi de R$130 e 4 pontos na carteira. Como que está a fiscalização nesse sentido? Tem muitos motoristas praticando essa ilegalidade? Nós temos ainda muitas denúncias de transporte irregular na cidade. Então, todas as denúncias são apuradas minuciosamente, né? A gente faz um trabalho de inteligência que, quando o agente de trânsito está ali no local, por exemplo, está lá num ponto de ônibus, o cidadão que está fazendo o transporte clandestino, ele não para o seu veículo e oferece carona para as pessoas ou o transporte, né? Então, a gente faz esse trabalho quando tem uma denúncia de inteligência. Nós colocamos, às vezes, algumas pessoas ali para fazer esse trabalho, né? Pessoas, às vezes, não caracterizadas, para a gente constatar realmente se está sendo feito o transporte irregular.
Quando é constatado o transporte irregular, muitas das vezes a gente tem um contato com um outro agente e a gente consegue abordar esse cidadão e aí sim, ele é notificado, o veículo pode ser removido ao pátio e ele sofrer essas sanções que o Código de Trânsito já prevê. Em Itajaí, a prática não é aquela feita por aplicativos, e sim aquela que o motorista vai passando em determinados pontos, em determinados horários e recolhendo passageiros, perguntando se quer utilizar o serviço. E o que é, além de ser ilegal, é muito arriscado também para quem contrata esse tipo de serviço. Exatamente, né? Lembrando que o transporte individual de passageiros, né? Nós temos hoje vários aplicativos que podem ser utilizados. O exemplo dele é o mais tradicional e o mais conhecido, tal do Uber, né? Ele não é um transporte clandestino. A gente está em aprovação para regulamentar, mas ele é permitido, né? O transporte em Itajaí. Então, o transporte clandestino qual que é? É o que o veículo de um cidadão particular pega e você sai fazendo lotação. Você passa no ponto de ônibus oferecendo, né, uma carona para a pessoa, mas você é remunerado. Como se fosse um táxi, né? Só que você não tem nenhuma liberação do poder público, você não tem nenhum cadastro, você não tem... Ninguém sabe quem é você é totalmente clandestino. Então, para o cidadão, se torna muito perigoso. Que você não sabe quem é que está oferecendo ali carona. Às vezes pode ser uma pessoa com boa intenção, mas muitas das vezes pode ser uma pessoa com má intenção. Pode ser uma pessoa que quer te assaltar, né? Então, o que a gente indica às pessoas? Utilizem o transporte público, utilizem o táxi, utilizem, se quiserem, os aplicativos, né? Mas o transporte clandestino, além de ser infração de trânsito, é muito perigoso para você. Então, se você constatar e verificar qualquer situação suspeita, denuncie para nós. Ligue lá na Codetran, denuncie. É totalmente... a gente mantém o sigilo das informações. Então, nós contamos com a denúncia. E com essa denúncia, nós vamos chegar realmente em muitos, às vezes, criminosos, né? Não que hoje quem faça seja criminoso, mas só que muitas das pessoas, às vezes, que estão aí trabalhando, eles têm maldade. Então, nós queremos coibir esse tipo de coisa dentro da cidade de Itajaí. Você considera branda a multa de R$ 130 e 4 pontos na carteira? Assim, nós seguimos o que realmente o Código de Trânsito brasileiro determina, né? A multa de R$ 130, uma multa média, você ser notificado por estar fazendo um transporte clandestino, tudo depende do ponto de vista que você está vendo, né? Se você for falar em fiscalização, simplesmente por penalizar o cidadão que está fazendo transporte, eu acredito que R$ 130 vai pesar, né? Agora, se a gente for pensar pelo lado da segurança do cidadão, eu acho que R$ 130 é pouquíssimo, né? Se nós for pensar realmente que ali pode ter uma pessoa com má intenção, uma pessoa que pode lesionar um cidadão, então nós temos lesar um cidadão, nós temos que realmente pensar numa coisa mais severa, né? Acho que o país, hoje a gente tem multa para várias coisas, penalidades para várias coisas, só que às vezes é um pouco difícil de aplicar. Só que a gente tem que começar a realmente penalizar quem está com má intenção, né? Eu acredito que a pessoa que está fazendo só o transporte clandestino, a notificação de R$ 130 cabe. Agora, se for constatado que ele está fazendo qualquer outro tipo de situação, né, eu acho que a notificação deveria de ter um agravante. Nesse agravante, aí sim, você poderia multiplicar por 5, 10, como tem várias notificações no Código de Trânsito Brasileiro que são previstas. Robson, pode falar a respeito da vistoria nas vans escolares que foi realizada no mês de fevereiro, qual o resultado e a importância dessas vans passarem pela vistoria? As vans escolares, né, como a gente sempre fala na Codetran, eles transportam, eu acho que o bem mais valioso de todos nós, né, que são os nossos filhos. Então, nós fizemos todo semestre uma vistoria minuciosa de vários itens nas vans, né? É verificado condição de pneus, condição mecânica superficial, já também não tem um engenheiro para verificar a mecânica realmente, motor, né? A gente verifica se tem todos os cintos, questão elétrica, se todas as luzes estão funcionando, luz de freio, faróis, os piscas, né? Que são essenciais e importantíssimos para utilizar no dia a dia no trânsito, se todos os espelhos e os equipamentos obrigatórios do veículo estão funcionando adequadamente.
A gente verifica como é que está a questão da CNH do condutor. É 6 em 6 meses. A gente faz esse trabalho realmente bem criterioso, mas é para garantir a segurança dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Muitas das pessoas às vezes acham que é um pouco demais, só que a gente acha que ainda, eu acho que é o ideal, porque dentro de Itajaí nós não temos quase nenhum relato ou pouquíssimos relatos de acidentes ou de qualquer situação que envolva esses motoristas de vans. Então, recentemente nós fizemos essas vistorias e, comparado com o último semestre, nós tivemos só pouquíssimos condutores, 4 ou 5 vans, que não se adaptaram, não se adequaram ao nosso checklist. Lembrando, é a Codetran e a Secretaria Municipal de Urbanismo que fazem toda essa vistoria, né? O condutor tem que ter alvará, a empresa pode ser, né? Tem alvará, mas o condutor não pode ter notificação nos últimos 6 meses da sua CNH, na verdade, nos últimos 12 meses, né? Se ele for passar ali pela Codetran, na outra vistoria, e nessa já tiver notificação, ele já sofre sanções e ele pode ficar suspenso durante um bom tempo de fazer o transporte remunerado de crianças. O controle é rigoroso, então. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o coordenador de trânsito de Itajaí, Robson Costa. Bom, Robson, falando a respeito da campanha contra o uso de cerol aqui no município de Itajaí, como tem sido o trabalho de educação nesse sentido e ela vai até quando essa campanha? Essa é uma campanha muito gratificante que a Codetran encampou, né, em parceria também com algumas indicações de vereadores aqui da Câmara, né? Mas nós encampamos isso em todas as escolas do município de Itajaí. A princípio, nós estamos fazendo as escolas municipais e tentando chegar nas estaduais, né? Todas as salas de aula, os agentes de trânsito estão indo em parceria com a diretoria, com os professores, e falando do perigo do uso do cerol. O cerol é uma brincadeira, né, mas uma brincadeira muito sem graça, né? É uma brincadeira onde que você machuca pessoas, é uma brincadeira que você pode machucar um cidadão, né, um motociclista, um pedestre, um ciclista. Nós já tivemos casos em Itajaí de pessoas de terem orelha arrancada, cortes na jugular, mortes, e sem contar do perigo para a própria criança ou o adulto que está soltando pipa. Temos vários relatos, inclusive tem um número alarmante do Corpo de Bombeiros que fala que 25% das ocorrências são decorrentes do uso do cerol. É um número extremamente expressivo, é um número preocupante e nós, como trânsito, a gente se preocupa muito. Aqui em Itajaí é fácil de você ver, né, várias crianças brincando, soltar pipa, com a linha com cerol, né? Aí o que acontece? A pipa arrebenta, sai todo mundo correndo por meio da rua, não olham o trânsito, ocasionam acidentes. Então, pensando na segurança do nosso trânsito e pensando na segurança das nossas crianças, nós estamos fazendo esse trabalho dentro das escolas, orientando dos perigos de se usar o cerol e também já mostrando para as crianças que eles podem soltar pipa. Sim, podem soltar pipa, mas desde que seja numa região onde não tenha fiação elétrica, numa grande praça, onde você não tenha perigo, né? Exemplo que a gente tem, a nossa própria Beira-Rio, todo final de semana nós estamos lá com a Beira-Rio fechada, você pode ir lá brincar com a sua pipa, né? Não passe cerol, todo mundo pode aproveitar, né? Eu acho que é uma praça grande, todo mundo pode ficar se divertindo ali com a sua pipa e sem problema algum. Agora, quando parte para esse tipo de modalidade, que é o tal do cerol, e também tem a linha chilena, né? A gente conta também com a cooperação de vocês,
os pais, né? Se você vê que seu filho está fazendo cerol, né? Não deixe. Não deixe. O seu filho pode ser uma vítima dessa brincadeira, né? O cerol chega a cortar a fiação elétrica, né? Então, o fio de energia pode cair e pode afetar o seu filho. Pode vir a óbito, né? Sem falar choque. Que o próprio cerol é uma arma perigosíssima, né? Perigosíssima. Nós temos vários relatos de crianças que já se cortaram, tiveram o dedo cortado fora também, né? Só dessa brincadeira da pipa e óbitos por causa também de choque da fiação elétrica. Lembrando, a Celeste, que também está fazendo esse trabalho, é um trabalho muito bacana, muito interessante, também alertando desses perigos. Mas nós, como Codetran, como órgão público, nós estamos preocupados com isso, né? E nós queremos conscientizar o nosso cidadão, as nossas crianças, mas também os pais. Porque não é só criança que solta pipa. Tem um monte de adulto que fica soltando pipa, né? E tudo com cerol. Então, educar para no futuro nós termos uma cidade um pouco mais consciente e talvez sem mais essa brincadeira sem graça. Os locais adequados para soltar pipa, então, a Beira-Rio... A Beira-Rio é um local bem interessante, né? Às vezes em locais que você tem um pasto grande, né? Jacó-Ardigó. A Jacó-Ardigó ali do lado direito, ali para quem está entrando pela José Pereira Liberato, tem um terreno bem grande hoje ali vazio, né? Ali dentro pode ser um espaço bacana para as crianças brincarem, tudo, né? Lembrando que aquilo ali é um terreno privado, né? Mas hoje é um espaço que as crianças podem estar brincando, os adultos também. Só que mesmo assim, num terreno particular ou num terreno grande, seja onde for, não use o cerol, né? O cerol é uma brincadeira muito sem graça, né? E ela pode ocasionar vários problemas, porque quando a pipa arrebenta, aquela linha que às vezes está a quilômetros de distância da pessoa que está ali manuseando, soltando a pipa, né? Ela acaba estendendo, caindo, né? Ela cai sobre fiação, ela pode se estender em cima de uma pista, numa via pública, né? E aí um veículo pode passar, um motociclista ou um ciclista, pode se cortar, pode cair ou pode ser um óbito ali por causa de uma brincadeira. Robson, o movimento do Porto de Itajaí voltou a ser intenso no ano de 2018 e com isso as consequências, como consequência disso, a Avenida Reinaldo Schmidhausen, a Irineu Bornhausen começaram a ficar muito trafegadas pelos caminhões que transportam as cargas. E isso aí gera as reclamações de muitos cidadãos, moradores, comerciantes das proximidades, que o trânsito fica impraticável em alguns horários. Vocês se reuniram diversas vezes com o Porto, com a Prefeitura, com as outras secretarias. Há uma previsão para amenizar essa situação ou futuramente solucionar? Ou, por enquanto, nós temos que nos adaptar à nova realidade? Vamos retroagir um pouco as informações, né? O Porto de Itajaí, desde 2008, quando sofremos aquela grande enchente, o nosso porto estava com um berço de atracação só operando. Tinha um berço só em combate ali, recebendo navio e trazendo dinheiro para o município de Itajaí, né? Hoje, nós já temos o berço 1, o 2 e o 3, né? São 3 berços que estão atracando já os navios em Itajaí. Só falta mais um berço que está já em fase de ajustes ali para realmente ser liberado. Então, dentro do próprio porto, existem maquinários, existem peças de aço, existem peças de concreto, existe todo um espaço para obras. E isso tira espaço do porto, né? Isso dificulta também a movimentação dentro do porto. Então, para a gente entender um pouco melhor como é que está funcionando a logística. Recentemente, o berço 3 foi liberado, né? Então, todas as obras do canteiro que tinha ali naquela região foram retiradas, todas as peças, né? E encaminhadas para uma outra região, que não atrapalhe mais a movimentação dentro do porto, né? Foi tudo repavimentado e essa semana terminaram as obras. Então, vai amenizar já um pouco a questão dos impactos lá na via. Por quê? Quando o porto também está com pouco espaço lá dentro, dificulta para você chamar os caminhões para dentro do porto, né? Tem vários fatores que influenciam, além desses, né, que já estão, bem dizer, resolvidos.
Existe o problema da como que os caminhões são mandados para o Porto de Itajaí, né? Então, em reuniões com a APM, Superintendência do Porto de Itajaí, Sindicato dos Trabalhadores Avulsos, Sindicato dos Transportadores, né? Ali encaminham as empresas e os transportadores avulsos, né? Toda essa gama de pessoas reunidas e os representantes dos terminais retroportuários, nós começamos a debater sobre esse assunto tão importante para a nossa cidade, né? Todos nós víamos o problema que estava acontecendo na Caninana ali, né? Realmente era um congestionamento interminável. E a Codetran sofria muita pressão com isso tudo, né? Mas nós temos que tentar ordenar e harmonizar o caminhão e o automóvel, né? É difícil. Nós temos uma via ali que não é propícia para tanto fluxo, né? Temos os caminhões parados na Caninana e temos a população toda querendo escoar ali para aquela região. Pela Caninana transitam hoje os 2 bairros mais populosos de Itajaí, que é o São Vicente e o bairro Cordeiros. Então, realmente se torna uma coisa difícil. Mas, com essas reuniões, né, nós debatemos sobre o assunto, o prefeito chamou também a Câmara Setorial e resolveu: não podemos mais tolerar esses congestionamentos na cidade de Itajaí, né? Se torna uma coisa insustentável para o nosso cidadão, para o comerciante daquela região, né? O caminhão, às vezes, parado realmente na frente do comércio dele, atrapalha, a gente sabe que atrapalha, né? Tem o lado bom, Itajaí voltou a ter movimentação, o porto está voltando a bombar. A gente sabe, graças a Deus a cidade está voltando a receber dinheiro, né? O porto bombando, o porto dando movimento, caminhões chegando, é sinal que dinheiro está chegando na cidade. Mas trazem também com eles os problemas sociais, né? Só que a Prefeitura de Itajaí, né, junto com toda essa comissão da Câmara Setorial que foi criada, a gente está debatendo. A gente está cobrando da empresa, da APM, né, que ela é a maior parceira nossa para a gente tentar resolver esse tipo de situação, né? Foi reduzido a janela de chamada dos caminhões, né? Com essa redução, você tem menos caminhões na Caninana, né? Então, você tem a emissão de senhas para os caminhões é modificada. Então, nas últimas 2 semanas, nós tivemos uma reunião, né, há 2 semanas atrás, e foi implementado isso, foi sacramentado que deveríamos de fazer esse tipo de situação. E já deu um resultado bem positivo, né? De lá para cá foram registrados 2 dias só de grande fluxo, realmente foi de grande fluxo. Nos demais dias, são só situações, às vezes, pontuais, né, de poucos caminhões. Mas como estava acontecendo antes, do caminhão chegar, às vezes, lá na Promenac, né, você fechar toda a Caninana, fechar lá na Promenac com caminhões, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E por isso que nós, como poder público, né, junto com o Porto e junto com a EPM, junto com toda essa Câmara, tivemos que debater e arranjar um meio termo, né? Agora também o RAC, na frente ali da Globovel, para o pessoal se localizar, também já vai estar sendo aberto novamente. Não estava liberado, né? A Receita Federal não estava liberando aquela área para operar. E vai ser liberado agora também. Então já vai ajudar a desafogar mais um pouco ainda aquela quantidade de caminhões na Caninana de Itajaí. Então, gente, muita coisa está sendo feita, né? Reuniões a gente está fazendo quase toda semana para debater esse assunto, né? Só que, realmente, Itajaí tem um porto no centro da cidade. Nós temos esse problema, né, na nossa cidade, que o porto está lá, encravado no centro da cidade, né? E nós temos que também saber lidar com esse tipo de situação. Os caminhões na cidade, hoje, é impossível da gente não ter. É impossível, né? Nós temos que saber conviver com os caminhões ali. Só futuramente, quando a nossa via expressa portuária realmente estiver pronta, aí sim vai acabar esse problema. Vai ter uma via exclusiva para os caminhões e as demais vias só para o cidadão normal do seu veículo, automóvel, poder transitar com um pouco mais de segurança. Isso aí, a via expressa ainda vai demorar alguns anos para ficar concluída, né? Lembrando, a via expressa portuária, ela é uma via federal, né? É bom a gente frisar isso, porque às vezes as pessoas falam que a culpa é do município. O município não tem culpa. Nós dependemos do governo federal, né, mandar dinheiro para a gente poder estar executando esse tipo de obra.
Então, o prefeito está se empenhando para cobrar esse tipo de situação, mas não é tão fácil. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco Robson Costa, o coordenador de trânsito de Itajaí. Bom, Robson, a respeito da Contorno Sul, você pode falar um pouco mais para a gente, porque nas últimas semanas aumentou bastante o número de veículos, o trânsito, em alguns horários o congestionamento também é bem crítico. Tem como consequência também um pouco da autopista ter trancado algum acesso ali na Itaipava, a duplicação da Antônio Raio também está mudando um pouco a logística da região? Sim, com certeza. Né? A Antônio Raio, ela está sendo, a duplicação dela, né, só vai realmente dar um resultado extremamente positivo, que a gente vai realmente perceber, né, que a obra ali da Antônio Raio, a duplicação, ficou bom para a cidade, quando a gente criar as pétalas que eles chamam, que é os acessos, as alças aqui na Contorno Sul com Antônio Raio, com a BR-101. Então, você não vai precisar mais parar. Você já vai entrar direto numa alça e você vai ter acesso para onde você quer se deslocar. Aí sim a gente vai ter um resultado positivo, né? Mas quando você vem numa via que são duas pistas livres, como está sendo Antônio Raio, e você chega num afunilamento, que é o nosso viaduto aqui da BR-101, né? A consequência é inevitável. São grandes congestionamentos, né? Então, com um congestionamento grande vindo de Brusque para Itajaí, o cidadão, muitos deles cruzam a BR-101 em sentido norte, né? Quando o cidadão cruza sentido norte, você tranca também a nossa Contorno Sul, que está saindo de Itajaí em direção à BR. E isso dificulta um pouco mais a saída. Também teve o fechamento daquele retorno por baixo da ponte ali, próximo ali da Avenida Itaipava, do início da Avenida Itaipava. Aquele fechamento daquele retorno ali também forçou todas as pessoas que vinham para aquele trecho a irem pela Contorno Sul, né? Não podendo pegar a Ponte Pêncio e fazer o retorno ali e já cortar um pouco do congestionamento daquela região. Então, para esse condutor que faz esse percurso todo dia, que vai para a Avenida Itaipava ou quer acessar a Antônio Raio, nós recomendamos que você fuja da Contorno Sul. Se você puder, vá pela Adolfo Konder. A Adolfo Konder, você tem ali um viaduto já todo específico, você não vai ficar parado, né? Você pode fazer o retorno ali e você seguir pela BR-101 e acessar a Avenida Itaipava. Está liberado o fluxo, né? Eu acredito que se a gente tirar um pouco daquela rota tradicional, costumeira, nossa, né? Vai melhorar o trânsito. É o mesmo caso, gente, lá da Avenida Campos Novos. Muitos condutores, todos vêm pela Gustavo Bernedetti, pela região, e descem pela Campos Novos. O congestionamento fica gigante naquela região, né? Quando a gente vai na Ponte Tancredo Neves, que foi aquela que caiu, né? E já está operando aí já faz quase um ano, ela não tem ninguém. Então, é a mesma situação, gente. A gente tem que dividir e realmente o trânsito vai fluir um pouco melhor. Só que só vai resolver quando tiver essas obras de infraestrutura na nossa região. Robson, Maio Amarelo, o Codetran vai, através da Edutran, e vai realizar ações de educação, conscientização, fiscalização. Como é que vai ser a programação? Nós já estamos fazendo um pacote bem bacana aí no nosso Maio Amarelo, né? Com passeios ciclísticos, blitz educativas, palestras dentro de empresas, dentro de escolas, né? E
Nós temos aí mais algumas surpresas aí para, no decorrer dos meses, a gente poder apresentar para a nossa cidade, né? Nós estamos trabalhando forte. Realmente, o nosso setor de educação no trânsito nunca trabalhou tanto igual está trabalhando ultimamente, né? Nós criamos o nosso motorista do futuro, né? Nós criamos as nossas campanhas educativas, criamos a campanha do Serol e temos o Maio Amarelo agora, que é mais um desafio, né? Só que o Maio Amarelo é um mês, né? A gente sempre fala, né? O Maio Amarelo, legal, é um mês. Muita coisa boa vai ter, pessoal. Só que o trânsito, a educação no trânsito, o Edutran, a gente está todos os dias dentro das empresas, dentro das escolas, né? Todos os dias a gente implementa, às vezes, uma blitz educativa num ponto diferente, num tema que a gente acha relevante. Então, o trânsito, gente, não é só em maio. O trânsito é o ano inteiro. Então, eu peço para você, cidadão, vamos ter consciência, vamos andar devagar, né? Vamos desligar o telefone celular, né? Hoje o telefone celular realmente ele é um vilão do trânsito, né? Ele ocasiona acidentes, ele ocasiona desatenção. Vamos reduzir a velocidade, né? Não adianta o Codetran fazer palestras dentro das empresas, né? Não adianta a gente investir em educação no trânsito, falar com as nossas crianças dentro dos colégios, quando o pai chega em casa e dá um mau exemplo para o seu filho. Então, é isso que a gente pede. Cidadão, você tem que nos ajudar. Se você ama a sua família, você quer chegar em casa, né? Então, obedeça os limites de velocidade, obedeça a legislação de trânsito, que eu tenho certeza que você chegará com segurança na sua residência. Robson, frequentemente tenho acompanhado na imprensa local, rádio e jornal principalmente, denúncias de moradores de Itajaí com relação a agentes da Codetran que ficam nas padarias tomando café ou em posto de gasolina, a moto está parada, a viatura está parada e eles estão tomando café fardados. O que você, como coordenador da Codetran, tem a dizer sobre isso? Eu posso falar que assim, esse problema é um problema desde quando a Codetran foi criada, né? Eu posso falar porque eu iniciei na Codetran, né? Nós fomos a primeira turma. Você tem quantos anos de Codetran já? Eu tenho 14 anos de Codetran, né? A gente viu, foi a primeira turma do concurso daqui do órgão de trânsito e a gente viu o Codetran nascer. Então, desde os primeiros dias nossos na rua, quando um cidadão via que a gente tinha um agente de trânsito ali dentro de uma panificadora, seja onde for, comendo, tomando um café, né? Reclamavam da gente, falavam que era um absurdo um agente de trânsito estar tomando café. Lembrando, o cidadão, ou o agente de trânsito, ou o servidor público que está ali, ele tem direito a fazer o café dele, né? Ele tem direito, ele tem 15 minutos por direito, por lei, dele estar fazendo o café dele na região, no setor que ele está trabalhando, né? Então, muitas das reclamações são sem fundamento, né? Ah, mas o agente de trânsito está toda hora aqui. Não, é que às vezes no setor sai uma dupla, entra outra dupla. Sai outra dupla, vem outra dupla, né? Então depende da região, você tem uma rotatividade às vezes num ponto, né? Mas não quer dizer que é o mesmo agente de trânsito que está ali, né? Até porque muitas das vezes a gente antecipa até o café dos agentes de trânsito. Por exemplo, agora com essas movimentações do porto, já cedo tínhamos congestionamento naquela região. Então, nós não podíamos deixar os nossos agentes ficar tomando café mais tarde, porque era 8h30, 9 horas, 10 horas, o trânsito está realmente caótico na região da Caninana. Então, os agentes iam para a travessia das crianças, saíam da travessia, a gente já ordenava para algumas duplas já ir fazer o café, né? Então, tinha um questionamento realmente, mas já cedo a gente tomando café, né? Nós que solicitávamos para eles irem antes, lembrando que o nosso turno começa 15 para as 7 da manhã, então, supostamente, se o agente mora um pouco longe, ele tomou café às 6h10 da manhã, né? Até perto das 8, ele pode estar com fome, né? Então, nós temos que cumprir a legislação. Nós temos que dar esses 15 minutos para o nosso agente de trânsito. E nós fizemos isso na risca, né? Porque nós entendemos que a cidade precisa, mas nós também entendemos que o servidor público, o agente de trânsito, né? Ele é uma pessoa. Ele tem as necessidades fisiológicas dele, ele tem a necessidade dele de alimentação, tá? Então, é permitido pela coordenação, é permitido por lei, né? E muitas das vezes, se ele está um pouco mais cedo, tá? É porque realmente ele vai sair dali e ele vai executar algum trabalho que a gente está solicitando para ele depois. Robson, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta. Uma boa noite para você. E pode deixar o contato da Codetran aí para todo cidadão que queira saber, tirar dúvidas, informações, saber
como que a Codetran pode atuar e esclarecer também. Agradeço o espaço, né? A Codetran, a Coordenadoria Municipal de Trânsito, ela é responsável por toda a parte de trânsito e fiscalização da cidade de Itajaí, né? Nós trabalhamos trânsito, desde a educação no trânsito, né, à fiscalização lá na frente. Então, tudo que precisarem do nosso órgão, o nosso telefone para denúncias é o 153, né? Muitas das vezes ele pode estar congestionado. A gente passa um número fixo também, que é o 3249-5809 ou 5808. Também são os contatos nossos de cair direto na nossa central de denúncias, para você poder passar qualquer situação, desde o transporte clandestino ao veículo estacionado no local proibido, ou a passar alguma sugestão. Ou, se preferirem, liguem lá na Codetran também, marquem um horário. Quando eu posso, eu estou atendendo a comunidade, né? Geralmente eu estou na rua, ouvindo o povo na rua, para verificar realmente em loco, na rua, para verificar o que está acontecendo. Mas se precisarem também conversar comigo, contem comigo, liguem lá, agendem um horário, que com certeza estaremos à disposição para melhor atendê-los. Boa noite, Robson. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar este programa pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Para todos, uma boa noite e até a próxima.